Então seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Expandindo Mundos. Tava Expandcast, a gente não gostou muito do nome, então no fim acabamos deixando o podcast Expandindo Mundos. Se você tiver alguma outra sugestão um pouco melhor, por favor, escreva aqui pra gente. E esse podcast é um espaço em que a gente fala do melhor meio de viajar, na nossa opinião, que é de bicicleta. E hoje o assunto é histórias, né? Porque nesse podcast a gente está se organizando para trazer dois tipos de conteúdo. Conteúdos mais informativos, e o segundo formato que a gente quer é esse bate-papo com pessoas, com viajantes, para trazer outras realidades aqui para vocês. Então por isso, esse segundo episódio é diferente do primeiro, que vai ser o segundo formato. E não tinha ninguém mais especial para a gente trazer que a nossa queridíssima Isa Aurita de Los Andes, que já está aqui aguardando ser convocada. Vamos chamá-la? Vamos lá, Isa, você tá aqui? Seja muito bem-vinda, minha querida. Muita gente esperando você. Olá, está ao vivo, Isa! Olha um cerdito ali, gente, cadê a Isa? Oi, Isa! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sim. Tudo bem. Ótimo. A Valéria falou, que saudade dela. Beijão, Isa. Então é isso, Isa. Bora lá para essa conversa que a gente vai aproveitar também para matar a saudade de você. Ótimo. Isa, então a primeira coisa que a gente gostaria de perguntar para você, né, para você contar pro pessoal, é um pouquinho da sua história, um pouquinho de onde você veio, qual era o seu estilo de vida e o que você fazia antes de começar a viajar. E onde você tá também, que eu acho que o pessoal não se ligou ainda onde você tá agora. Eu sou chilena, para quem não sabe. Eu morei quase toda a minha vida em Santiago, na capital. E eu tinha assim um estilo de vida muito tradicional, né? Assisti para a escola, eu morava com a minha mãe, meus pais são separados. Depois tive a oportunidade de fazer a faculdade, estudei comunicação audiovisual, que é tipo assim para mexer com câmeras, filmes, vídeos, coisas assim. E desde a faculdade eu comecei a trabalhar nisso, que eu curtia muito, eu gosto ainda muito de fazer isso. Mas eu tinha, assim, tipo, uma vontade de fazer algo além, só que eu não sabia o que, né? Aí, quando eu terminei a faculdade, eu pensei sobre fazer uma viagem pela América do Sul. Juntei um dinheiro e fui embora para Colômbia, a primeira vez. O que te fez, assim, o que fez brotar essa vontade de viajar em você? Então, eu sempre achei que eu queria simplesmente conhecer outras culturas, que eu me estava perdendo de muita coisa aqui. Eu tive contato com alguns viajantes e eu sempre fazia muitas perguntas para eles. Para as mulheres, sempre perguntava como que você faz isso, de onde que tem coragem, tipo, tudo eu perguntava. Mas eu lembro que uma vez assim, trocando ideia com vocês, a gente chegou nessa conclusão de que, na verdade, talvez a gente tenha alguma insatisfação que talvez você não está percebendo nesse momento. Eu acho que eu não percebia nesse momento. E uma excusa para mim foi conhecer a América do Sul, sei lá. Mas agora eu vejo o quão insatisfeita eu estava com o meu estilo de vida, com coisas que não me preenchiam. Agora eu consigo ver com mais clareza, agora que conheço o outro lado, né? E é incrível também essa grande força que a gente precisa, né? Para enfrentar uma coisa que às vezes nem conhece, né? Nem faz ideia do que é em si a insatisfação. Mas você ainda teve toda essa coragem de enfrentar, isso é muito legal. É engraçado como a força vem quando a gente precisa e sem muito questionamento, né? Uma coisa que vem e a gente pode ou não escutar esse chamado aí, né? Sim, até eu sempre planejei algumas viagens com amigos, mas nunca dava certo. E para isso eu me falei, bom, eu vou. Tipo, eu vou fazer esse planejamento tudo sozinha. Aí veio um amigo meu da faculdade e falou, ei, Isa, eu acho que eu quero ir com você para lá. E eu falei, tá, tudo bem, mas se você não vai, eu vou ir de qualquer jeito, né? Porque eu sempre ficava não indo. E aí ele começou assim a juntar um pouco de dinheiro, a se movimentar com algumas coisas e a gente começou a viajar juntos. Isso foi bem bacana.
Não, e até complementar, né, pra gente também veio uma vontade muito grande, mas nem realmente a gente entendia tudo que a gente gostaria de encontrar com a viagem. E realmente essa saída pra estrada foi que começou, foi como uma escadinha, assim, nos lugares que a gente foi parando, a gente foi tomando mais clareza do que a gente estava buscando, né? Conhecer as novas outras bolhas, né, outras realidades e tudo mais. Isso mesmo, porque eu planejei a viagem para 4 meses, eu tinha um tiquete de avião ida e volta, eu só ia para a Colômbia, e a terceiro mês eu estava dentro minha e não sabia o que, porque eu já tinha eu arrumado no Chile para voltar, e eu queria voltar, eu não queria, cada dia estava fazendo coisas que me alimentavam assim muito, eu fiz conexões com pessoas. André Almeida comentou o seguinte: Isaura, satisfação absurda poder te ouvir por aqui. Você conquistou o povo brasileiro, linda. Sucesso e muita luz nesse novo ciclo da sua vida. Isa, eu acho que tem um outro ponto muito interessante aí que você já acabou trazendo pra gente, é que você não começou com a bicicleta, você começou com o mochilão. Você lembra mais ou menos a época que você começou? Foi no fevereiro de 2016. E aí, no caso, você foi para Colômbia e visitou outros países de mochilão? Como é que foi? Sim, aí fui para a Colômbia e depois visitei o Equador, o Peru, o norte de Chile. No Equador, antes disso eu viajava assim como Chile, mas sempre de ônibus. Depois que eu fui conhecendo assim uma galera, a pessoas que viajavam mais de carona, comecei a fazer amizade com a galera que fazia malabares, que fazia música na rua. E aí eu conheci um amigo mexicano, muito da hora, o Quetzal, e eu viajei assim desde o norte do Equador até o Peru, até Lima, com ele de carona. Era pra gente viajar 2 semanas e viajamos 3 meses juntos. Você encontrava muitas pessoas assim que acompanhavam você na viagem, você acompanhava elas na viagem, né? Eu não fiquei assim, ou seja, eu fiquei um tempinho no sul do Peru e no norte do Chile, mas depois disso, jamais, até que eu sempre tive essa vontade de viajar sozinha, ainda tenho, mas eu não sei o que acontecia, sempre chegava algum grupo de pessoas, eles mudavam seus planos para viajar comigo depois, não sei como, mas foi muito lindo, assim. Que massa. E é engraçado também que foi os seus mochilões que acabou fazendo você se aproximar da gente, né? Foi esse estilo de viajar que fez você entrar no Brasil, ir pra Chácara Sol Nascente, que foi um voluntariado que a gente também passou. Aí lá você conheceu a mãe do Luciano, que estava fazendo também um voluntariado. Encontros incríveis que a gente agradece até hoje. E era engraçado, eu conversava com minha mãe e ela sempre falando, Isaura, não sei o que, conheci a Isaura. E a Isaura, daí tinha mais o Lino, o Maurício. Nossa, eu falava, nossa, mas a gente já conhecia, mas era virtualmente, né? Daí quando a gente tava voltando pra cá da primeira temporada, aí que foi que a gente se conheceu pessoalmente, né? Foi muito legal, muito legal. Mas antes disso, Isa, você já pensava ou já tinha pensado em pedalar, em viajar de bicicleta? Sim, eu já estava com essa ideia na minha cabeça, porque o grupo com que eu estava viajando, que era um casal de brasileiros e um menino do Chile, o grupo já estava assim como se dividindo, cada um indo para o seu caminho. Então aí eu já estava pensando nessa ideia de viajar de bike pelas possibilidades que eu iria ter. Eu fiz peguei algumas caronas sozinha, mas eu não gostava da ideia de me trasladar muito tempo, que às vezes você fica no meio de uma cidade. Muitas vezes eu fiquei no meio de uma cidade e aí você tem que ir para rodoviário, pegar um ônibus, sair da cidade para depois fazer carona de novo. Eu viajava com barraca, não queria entrar de novo nesse estilo de viagem de pagar hospedagem. Então eu achava que a bike poderia dar-me um pouco mais de a viagem, como mulher também. O Andrew Roberto escreveu aqui para nós uma pergunta. Com a viagem, mochilão, bike, etc. Conseguimos sanar essa insatisfação e inquietação que temos na vida cotidiana normal? Eu acho que pra gente funcionou assim, né? Nossa inquietação, que a gente nem entendia muito bem, começou a ser sanada a partir do momento que a gente decidiu viver algo diferente, experienciar a realidade de outra forma. Então, no nosso caso, é assim. No começo a gente não entendia de onde que...
para que caminho a gente tinha que ir, mas era como se fosse uma luzinha que estava sinalizando, opa, talvez tenha que fazer algo diferente, buscar algo diferente, ou você tem que encontrar alguma coisa, né? E contigo, Isa, você acha que a viagem sana essa inquietação ou essa insatisfação que a gente estava comentando há pouco? Eu acho que se consegui sarar muita coisa, consegui enxergar muita coisa que eu antes não conseguia, e assim fora também. Mas eu vejo também que a gente tem algumas feridas ou algumas coisas que sarar dentro, sabe? Tipo, no emocional e indo muito longe. Se você não encara essas coisas, você não vai conseguir sarar. Então, tem coisas que a viagem ajuda, você também, dependendo da sua personalidade, vai deixando debaixo do tapete, sabe? Tipo, sim, tá tudo bem. E depois, tipo, por exemplo, eu agora, isso não falei, mas eu tô de volta no Chile, depois de quase 2-3 anos, né? E para mim está sendo assim, reviver muita coisa que eu tinha esquecido que estava aqui debaixo do tapete, né? Incrível. Resumindo, a viagem pode ser uma super oportunidade para a gente descobrir essas coisas que nos incomodam, mas a viagem em si não vai fazer nada, né? Mas é a nossa vontade, a nossa disposição em estar resolvendo essas coisinhas que nos incomodam. Agora que a gente já fez essa olhada para trás, né? A gente já viu de onde você veio, o que você já fez de aventura, você chegou no Brasil, você nos encontrou aqui e depois a gente passar alguns meses aqui no sítio em Marechal Cândido Rondon, trocando muita ideia, a gente convenceu, mentira, a Isa decidiu mesmo seguir de bike com a gente. E foi assim um processo muito legal, porque você não tinha, né, nem a bicicleta, e a gente foi construindo isso juntos e foi muito legal. A gente começou a ir atrás de bicicleta, um dia apareceu a bicicleta pra comprar, né? A gente foi correndo pra cidade, a Isa viu, eu tô pedalando à noite, 30 quilômetros, a gente tentando, iluminando o caminho pra Isa pedalando a nova bicicleta, foi muito... Eu até estava na dúvida ainda se realmente investir esse dinheiro na bike ou se eu ir embora e fazer um visto de trabalho na Alemanha. Aí o Lu chegou falando isso, eu achei uma bike, bora. Vamos agora. Nossa, foi muito legal. E é muito legal também que essa bike é uma bike simples, super simples, e que tá até hoje com você. Então é mais uma confirmação aí que dá pra seguir com uma bike simples, contanto que cuide dela e mantenha umas peças legais, né? Tá indo bem? Sim. Aguentando bem o tranco ainda? Sim, agora que eu tenho que mudar os freios, mas depois de 2 anos que eu fiz merda com ele. Sim, mas tá ótimo. Eu sempre recebi muita ajuda nas lojas de bicicletas e a galera do Brasil sempre é muito legal. Então deu para fazer assim, armar uma bike boa com pouco investimento e dá para ir arrumando as coisas no caminho. Eu lembro, o primeiro dia da viagem, eu tava relembrando isso hoje. Tipo, essas subidas, eu não sei como eu pedalei, meus joelhos estavam destroçados. Ai. A bike lembra, dava. Tava enroscando os seus cubos, né? No começo você tava com um cubo bem... que ele não girava a roda, parecia que ele freava, assim. Ele nem girava, é uma coisa louca. Do Tava Marechal pesado, eu né? troquei em Campo Mourão. E eu lembro quando a gente saiu de lá que eu tava tipo, nossa, isso que é uma bike boa, assim que dá pra pedalar, meu Deus. Como que eu fiz todos esses quilômetros? Você tinha que pedalar nas descidas, né? A gente só soltava o freio e aí você pedalava. Vocês passavam na frente mesmo. Nossa. Ai. Sim. Mas eu tinha tanta vontade de viajar que eu nem me permitia, tipo, empurrar a bicicleta. Eu lembro que os primeiros dias eu nem empurrei, mas eu tenho que ser parte desse time, sabe? Eu tenho que ir aí, né? Fluindo com eles. Foi uma super guerreira mesmo. Então, se você tá aqui assistindo e não conferiu essas nossas aventuras, né? Não conhece de repente, nós pedalamos com a Isa aí uns 6 meses, eu não sei ao certo, no ano de 2019. Já parece que faz 200 anos. Mas nós pedalamos então aqui pelo Paraná, por São Paulo, Minas Gerais, e foi assim muito legal.
A gente sempre diz que foi um dos momentos mais incríveis da viagem, mais incríveis da nossa vida, no sentido de estar numa leveza tão grande, numa alegria tão grande. A gente se encontrou como grupo, a gente se encontrou na viagem, assim, foi muito, muito maneiro, muita experiência boa, acho que tava todo mundo numa mesma época, né? Da vida, numa sintonia muito próxima. E isso fez o negócio ir de uma maneira incrível. Tudo se encaixou tudo muito bem. A gente até agradece muito pelos vídeos que estão aí no canal salvos, porque uma lembrança. É uma lembrança que ficou ali gravada mesmo, ainda mais pra mim que tem uma memória fraca. Então tá tudo ali registrado. Vira um tira-teima, né? O Gustavo esquece, daí a gente entra lá no vídeo pra... Ah, foi isso mesmo. Agora a gente queria saber de você como é que foi pedalar no Brasil. Você criou de repente alguma expectativa antes de vir para cá ou antes de pedalar aqui? E como que foi essa vivência no país? Para mim, o Brasil agora é minha segunda casa, né? Eu fico assim muito, muito, muito agradecida por todas as pessoas. Eu sempre recebi muito, muito apoio, muito carinho. E foi bem legal porque antes de eu entrar no Brasil, de mochilão, eu tava com muito medo. Porque a informação que as pessoas de fora têm do Brasil são coisas dos filmes, coisas que saem nas notícias, né, no jornal, e é ficar meio com medo de entrar, né? E eu lembro que eu estava assim, em um momento muito... Eu tinha terminado um relacionamento, eu estava assim muito fraca e ainda assim tinha que entrar em um novo país com uma língua diferente e tudo, muito medo, mas quebrou minha expectativa totalmente, assim. Eu amo o Brasil, eu sinto assim o povo brasileiro, eu me senti muito bem recebida, mesmo fazendo música na rua em espanhol. Por exemplo, eu nem sabia falar muito bem português, eu cantava em espanhol e as pessoas assim apoiavam muito. As paisagens também, eu nunca imaginei ver tanta montanha nem locais frios no Brasil. Eu sempre pensei que era praia, samba, caipirinha, não sei, sabe? Caipirinha. Clássico, né? Sim, o clássico, mas também a diversidade, a cultura, a música. Nossa, é um país muito, muito rico. Só fiquei com dó de ver o país tão dividido, sabe? Mas eu vejo que essa é uma realidade de muitos países também. Mas o Brasil tem uma potência assim muito foda, que está assim bem dividido. O sul fala mal do norte, o norte fala mal do sul e a gente fica também muito feliz em confirmar, né? Na verdade, porque a gente já sabia de você, dessa questão, desse grande carinho que você criou, né, pelo Brasil. E é muito isso, né? A gente sabe que, claro, que existe criminalidade, que existe perigo, mas assim... O que existe, em grande parte, está concentrado nas grandes cidades, que se for ver em relação ao território gigante que a gente tem, são lugares muito pontuais, são situações pequenas, perto de tudo que existe, de muita pessoa boa, de muita abundância, né? Até no momento que a gente foi viajando junto, compartilhando, assim, em 4 pessoas, a gente... ficava assim, às vezes terminava o dia, a gente ficava surpreso com tanta coisa incrível que acontecia. E não era só um dia, era tipo, todo dia. Era primeiro dia que a gente saiu de bike, lembra, em Toledo? A gente foi recebido por um monte de pessoas lá, que convidaram a gente pra ficar em casa, tomar café, deram fruta. Primeiro dia foi chocante, né? Foi muito, sim. Primeiro dia foi muito chocante. A gente ficava de cara assim... O Éder, nossa, cada um. Sim. O Éder Gás, gente fina. Sim, eu, por exemplo, gostei muito disso, de visitar só locais do interior do Brasil. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos no Brasil, ou 2 anos e meio. Eu só visitei Porto Alegre e Salvador, de cidades. As outras não entrei. Eu achava muita riqueza nos povos, né? Nos povoados pequenininhos. Tem muita coisa legal para ir. Eu acho que a verdadeira cultura está aí, tipo, escondida nesses povoados. É muito interessante. E eu também fui fazendo isso depois, agora que eu fui para Costa Rica visitar meu pai, também ficando em locais bem pequenininhos. E a gente parece que se conecta de uma maneira mais fácil quando tá nesses povos pequenos, né? Porque você não tem medo, a galera de lá também não vai ter medo.
não sei, você vai montar barraca na rua mesmo e vai estar bem, porque é um povoado pequenininho. Imagina assim no meio da cidade você querer acampar. Impossível. Eu tinha fazer uma pergunta e acabei esquecendo. E assim, de toda essa experiência aqui no Brasil, teve alguma situação de risco que você tenha passado ou que você se sentiu ameaçada, alguma coisa do gênero? Eu nunca me senti numa situação de risco. Eu fiquei com alguns episódios, talvez, tipo, fazendo carona com algum amigo e que o motorista perguntasse, não sei, fizesse perguntas incômodas. Mas depois, tipo, ele entendeu que não era pra fazer isso e tudo de boa. Bem, eu lembro de uma vez que a gente também tava com vocês em Minas e tinha um cara aí um pouco bêbado, fazendo algumas coisas, sei lá, mas no meio do dia, eu não sei se vocês lembram. Ah, tá. É verdade. Mas que ali ficou chato, mas lembrando. foi coisa da gente mudar de lugar e pronto, né? E aí eu sempre me perguntei isso, como que nunca aconteceu alguma coisa errada? E eu sempre vejo que nós todos juntos tínhamos um estilo de viagem assim bem tranquilo, tipo, a gente acordava muito cedo, saía cedo para pedalar, cozinávamos, depois procurávamos um lugar bem cedo, bom, um pouco antes da noite para acampar e ficávamos de boa no nosso cantinho, sabe? Às vezes, eu não quero falar que é isso, mas eu penso que se você está na vibe de viajar e talvez de muita festa e álcool e drogas, que às vezes isso atrai situações um pouco estranhas, né, ou tensas. Mas eu sempre também me pergunto por que nunca aconteceu nada com nós. Eu não sei se é porque a gente não estava numa mala vibe, não sei. Também é uma pergunta para mim. Parece que a primeira resposta que vem é essa, né? Por a gente talvez tá pulsando essa energia diferente, não sei. É engraçado. E eu até queria ressaltar aqui, se tem alguém ouvindo, de repente, tá pensando em viajar, mas tem muito medo dos riscos de assalto, de roubo, toda essa questão bem intensa que a televisão, a internet, enfim, prega na gente, nessa cultura do medo. Tá aqui o relato da Isa, né, reforçando que em toda essa experiência de viagem, nunca teve nenhuma situação muito tensa que tenha passado e que tenha ficado em risco. Então é muito importante a gente ressaltar esse outro lado, para a gente ir desconstruindo mesmo essa questão. E não é dizer que não tem perigo, mas é sim, tá tomando muito cuidado e, como a Isa tá falando agora, né, tentar sintonizar com essa frequência de coisas boas, porque é sempre esse dar e receber, né? Então, plantando coisa boa, bem possível que você vá conseguir colher coisas boas. É isso, só fortalece, né? Quanto mais a gente pode ir pra estrada e levar essa mensagem, levar essa ideia, eu acho que a gente acredita, assim, que é uma chance de melhorar as coisas, né? A gente se conectar com as pessoas e criar uma comunidade, uma conexão diferente. Sim, porque também nós não ficávamos simplesmente viajando e aí acampando onde der. Tipo, a gente tinha um plano, procurar um lugar certo, se não gostava a gente mudava de lugar até achar um lugar bom. Então, ter essa responsabilidade e você, mesmo assim, estar tipo, atento a tudo que está acontecendo, né? Muita da intuição, eu acho. Mas porque sim, é possível que aconteça alguma coisa ruim. Sim. E eu acho que se você também se expor a essas coisas, é tipo bem fácil, não sei. Se você conseguir resumir, né, a gente gostaria de saber o que é que esse período, esses 2 anos que você passou aqui, deixou em você. Qual foi a maior marca que todo esse período deixou dentro de você? Bom, eu acho que foi assim um período de muito amor, de me reconectar com a de mim assim que eu nem conhecia. Eu me reconheci muito nas pessoas que eu fui conhecendo no caminho. Sinto que eu aprendi muito do Luciano, de você, da Ana e de um monte de viajantes com que eu tive a possibilidade de compartilhar caminho. E isso foi bem bacana, tipo, ter uma segurança, ter uma autoestima um pouco mais construída, sabe? Trabalhar o amor próprio, saber que é possível fazer as coisas com que você sonha.
não sei, eu tinha um estilo de vida muito diferente ao estilo de vida que eu tive no Brasil. Eu já nem me importava lá de aparências, com dinheiro, sei lá, com roupa, com coisas muito básicas. E isso foi muito libertador para mim. Na minha cabeça dava para encher com coisas muito mais importantes que essas coisas materiais, que antes eram muito importantes para mim. Lamentavelmente, eu sinto que a bike fez um trabalho em mim, assim, a viagem de bike, assim, um trabalho muito forte. Eu penso e eu sempre falo que não é necessário você fazer uma viagem de bike para passar por esse processo. Eu imagino que cada um tem, sim, diferentes vidas, mas sim, eu acho que por parte eu sinto muito amor por Brasil por isso, porque me fez olhar, assim, um outro lado de mim que eu nem conhecia. Isa, que massa, que massa. Eu também tinha uma pergunta e eu fui elaborar uma pergunta sobre outra na minha cabeça e esqueci. Mas assim, eu sinto também a semelhança nessa experiência, como a viagem de bike construiu para nós também essa nova oportunidade, coisas que tinham importância antes são totalmente diferentes das coisas que têm importância agora. E como é uma experiência muito intensa, eu acho que ela acaba potencializando vários processos, várias coisas, vários aprendizados, várias realidades ali, né? A gente tem que quebrar hábito, a gente tem que mudar os nossos gostos. Às vezes a gente tem coisinhas que a gente gosta que seja de tal jeito, de tal forma, e viajando de bike é muito difícil manter coisas assim. Então a gente tem que ir eliminando esse tipo de hábito que a gente tem e que pode ser que não seja tão saudável assim. Então, para nós também, a viagem de bike foi uma baita oportunidade de ir se reconhecendo com o tempo. O fato de pegar a bike e colocar na estrada, tá diante de às vezes uma estrada vazia, que tá você sozinho ali, é toda uma experiência de refletir muitas coisas, né? É inevitável, viajar de bike te coloca inevitavelmente nessa situação. Sim, eu vejo isso, que a bike te coloca num lugar de pouco conforto, muitas vezes, assim, se passar por algumas situações que você está como, o que estou fazendo, que eu sou doido, não sei, mas talvez essa seja como a experiência, né? Você conhecer os dois extremos da vida, porque, por exemplo, também eu tinha assim um estilo de vida e com a bike eu consegui conhecer uma outra realidade, me parar no outro lado, sabe? E isso foi muito, muito enriquecedor. Porque aí você que consegue talvez enxergar um caminho do meio. É super foda também porque, por exemplo, eu agora que voltei no Chile e eu me senti assim super construída com toda a viagem que eu fiz e super preparada. Eu aqui assim, volto a ter as mesmas percepções da minha família e coisas que me machucam e que eu não consigo lidar. E uno pensa que está assim, tipo, super resolvido. E como que afeta o local de onde você vem, porque a gente fala muitas vezes isso. Eu não me importo se estou em qualquer país com o cabelo sujo, com qualquer roupa, sabe? Mas aqui eu sinto uma cobrança. Eu nem sei se é minha cobrança por estar convivendo com minha família ou se é deles. E é muito doido quebrar com isso. Eu senti a mesma coisa, assim, fica uma memória, né, nesse espaço, nessas coisas que a gente tinha contato anteriormente. Sim. É um processo de desconstruir, né? Eu também voltei da viagem, eu tava em qualquer lugar, nossa, tudo beleza, mas volta pra casa, eu tenho que lidar às vezes com percepções, com essas memórias que fazem eu entrar em hábitos que eu tinha anteriormente que eu já acho que nem preciso mais, né? Sim. Que você talvez enxergou na viagem essas coisas, mas que você não enfrentou ainda. Então até o César mandou aí, cantou o bingo da próxima questão que a gente vai trazer aqui, que ele pediu algumas impressões que você teve sobre a Costa Rica. Como que foi essa aventura lá? O que você se deparou? O que foi diferente daqui, né? Porque imagino que seja uma realidade bem diferente, não só no sentido do pedalar, mas também no sentido cultural. A gente não conhece nada, mas é a impressão. Sim, foi bem interessante conhecer o país, ou parte do país em bicicleta, porque eu já tinha ido para lá outras vezes para visitar o meu pai, só que eu sempre fui nessa viagem de visita mesmo. E fiquei indo por 10 anos.
E agora que eu realmente sinto que eu conheci assim bem a essência do costarricense e um pouco assim da cultura deles. E foi bem massa, tipo, bom, das paisagens são locais assim muito, muito maravilhosos. É um pedal muito duro. Eu escutei que tem muitos ciclistas que vão a praticar para lá, porque tem assim, o centro do país é só morro, só morro. E até a gente foi com bagagem tipo reduzida, porque sabíamos que iria ter muita inclinação. E mesmo assim não dava para subir pedalando, era bizarro. E sim, isso foi um desafio bem grande, porque não dava para avançar nada. Tipo, poucos quilômetros em muitas semanas. E também, no começo, a gente estava um pouco nessa, que é um país muito voltado para o turismo. Todos os povoados que você visita são muito turísticos. Então, aí a gente tinha vergonha de, por exemplo, entrar em um restaurante e pedir um prato de feijão, ou de entrar nessa coisa de troca com as pessoas. Então, nas primeiras semanas ficamos assim muito quietos, mas depois fomos assim fazendo pequenos testes e começou a dar super certo. A gente sempre volta na mesma resposta, que tipo, o mundo tem muita pessoa boa, tem muitas pessoas que vão querer ajudar você. É isso, acho que nós muitas vezes colocamos alguns limites aí. A Costa Rica tem assim muita riqueza natural, foi bem interessante olhar tudo isso, mas também tem muita coisa que eles que você tem que pagar, né? Então, dá para fazer um turismo sem dinheiro, mas as grandes atrações você vai ter que pagar um guia ou alguma entrada. Isa, até uma curiosidade. Tava pesquisando um pouquinho de Costa Rica, né? Para não chegar aqui sem saber nada desse país, que até então não sabia nada. Mas eu vi que até 1980, assim, era um país que estava super devastado. Eles destruíram, assim, em geral com a natureza. E depois disso eles começaram a implementar políticas públicas para restabelecer. E até 2000, assim, eles começaram a mudar muito, muito mesmo. Até ser o que ele é hoje, né? Um dos países com uma diversidade de espécies, de animais, de plantas gigantesca. Eu achei isso muito interessante, que mostra a força e a possibilidade de reconstrução, né? Sim, por exemplo, na capital, em São José, eu acho que você não consegue enxergar muita consciência nesse sentido, mas era bem interessante entrar em povoados assim bem pequenininhos, onde os mercados não davam sacola, onde tinha estação de reciclagem, que muitas vezes era iniciativa do povoado mesmo. Então tem assim uma consciência ecológica desenvolvida. Eles têm muitos parques nacionais. Dá para se deparar assim com iniciativas bem bacanas lá. Isa, outra coisa que eu descobri aí, que tem mais de 100 vulcões na Costa Rica. Nossa. É mais ou menos isso, né? É uma loucura, assim, se for parar para pensar, porque é um país pequeno. É muito pequeno, assim, de costa a costa você tem 500 quilômetros. Até dá para subir a um morro e você olhar os dois oceanos. Nossa, mas as rodovias não são muito boas, por exemplo. Tem muita rodovia que é ilegal você estar pedalando. Se algum polícia de trânsito vê você, ele pode tirar sua bike e dar uma multa. Isso foi uma coisa assim nova para nós. Não aconteceu, mas era assim. Então tem alguns caminhos que você pode fazer, não todos. E vocês chegaram a pedalar próximo a algum vulcão, alguma coisa assim? Sim, a gente passou próximo, acho que de uns 3 ou 4 vulcões. Tem umas fotos assim maravilhosas que eu ainda não subi, mas Costa Rica tem o vulcão mais cônico do mundo, com a forma mais cônica. Não sei se dá para entender. Mas ele é tipo assim, muito, muito lindo. Se chama Vulcão Arenal. E aí tem um circuito por um lago que está na frente dele e que você pode fazer de bike facilmente. E assim, tem muita fauna, dá para ver pássaros, para se olhar pássaros muito lindos, macacos, um monte de animais. Bem interessante os climas também. Ficar, sei lá, pedalando 2 semanas pela praia, você tomar banho de praia todos os dias, assim de boa, e depois já subir aos vulcões com mais frio, mais inclinação, assim, outro tipo de vegetação. Muito lindo.
até nesse vulcão do Arenal, a gente foi em umas águas termais que eram de graça. Tipo, o rio, eu nunca, não sei, talvez é um pouco tonto, mas a água caía, sim, do vulcão, saía uma nascente de água e formava um rio quente. E a gente tomou banho assim num rio muito, muito quente e você ficava aí de boa muito tempo. Eu fiquei apaixonada por esse lugar. Nossa. Incrível. Tipo, todo o mato fechado e você num rio bem quentinho. Para fazer um arroz é ótimo. Então, nosso amigo Querência perguntou, são vulcões ativos? Não sei se... Que eu pesquisei, eu achei 5 ativos, mas posso estar errado, a Isa deve saber melhor. Sim, tem alguns, não sei quantos são ativos, mas tem vários que são ativos. Aquele, o Arenal, ficou ativo, acho que até o 2010, 2012 e agora já não. Pedi para você uma análise dessa comparação de como é que foi pedalar no Brasil e depois na Costa Rica. Para de repente, se alguém tem vontade de ir para aí, o que é que você sentiu assim de diferenças ou de semelhanças? Bom, vai depender muito do local que você vai, né? Então, quando a gente pedala um pouco pela costa, pelo litoral da Costa Rica, que é um circuito assim mais conhecido, onde muitas pessoas vão de férias assim, e é muito mais turístico. Às vezes você se sente nessa que são locais turísticos, tá cheio de pessoas, tudo é voltado para vender, né? Então, às vezes você fica assim meio, não sei, mas tem muito couchsurfing funcionando lá, warm showers, então dá mesmo para conseguir uma ajuda sempre, um local para dormir. Por exemplo, nas montanhas foi o que eu mais gostei na Costa Rica, porque deu para conhecer locais assim muito do interior. A gente ficou em muitas fazendas com o pessoal que tirava leite, que fazia queijo. Tive um contato assim muito próximo com essas pessoas, como bem tradicionais da Costa Rica, comer os cafés da manhã tradicionais deles, assim, maravilhoso. Muito, muito gostoso. E sim, são culturas diferentes, mas eu vejo o mesmo amor, o mesmo carinho em todo o povo latino-americano, sabe? Tipo, tem pessoas ruins em todo o mundo, mas... E eu imagino que seja assim também na Ásia, e, na Europa, em todo lado. Eu penso agora isso aqui porque são os locais que eu conheço, mas sim, diversidade de paisagem tem bastante. Tipo, são diferentes os dois países e as culturas, mas tem pessoa boa em todo canto. Que massa. Que legal. O César perguntou se é um país rico mesmo ou é só um nome. Rico é muito relativo, né? Tem várias possibilidades de riqueza. Bom, sim, o que eu falei, eu acho que tem muita riqueza natural, mas dá para ver enxergar muita pobreza também lá. Sim, tem bastante pessoas migrantes da Nicarágua, dos países vizinhos. Imagino que na Costa Rica tem mais oportunidades de trabalho ou mais acesso para saúde e educação. E sim, acontece aquilo que aí não tem muitos lugares para trabalhar, que os costarricenses ficam falando que os nicaragüenses estão roubando o trabalho, mas é a mesma coisa que acontece aqui no Chile, no Brasil, em todos os países. Essa divisão, sabe? A realidade se replica, né? Com mais intensidade em um e um outro, mas assim, a similaridade existe. Sim. Como é que foi pra você? Já tem algum tempo que você tá viajando. E qual é o nível de transformação que você viu em você? Tipo, a Isaura que começou e a Isaura de hoje, como é que tá aí? Como é que tá essa menina? Nossa, assim, muita mudança mesmo. No físico, bastante, como eu não sabia que eu poderia ser capaz de pedalar tantos quilômetros. Eu olho agora para trás e fico muito feliz e muito agradecida por tudo que aconteceu. Agradeço sempre de eu ter tomado aquela decisão, de ter tido a coragem de fazer isso. E a transformação por dentro é incrível, porque a bike, para mim, sempre foi como um momento de meditar ou de refletir. Mesmo na cidade, que eu usava muito a bike como meio de transporte,
aquele era um momento para refletir de um monte de coisas, analisar ideias assim que eu tinha na minha cabeça e que às vezes não dava esse tempo de me concentrar naquilo. E não sei o que a bicicleta tem, mas é uma coisa muito linda. É estranho, assim. E eu acho que também tem uma relação com uma certa simplicidade que a gente vem perdendo com o tempo, né? Parece que ela revive uma coisa que tá dentro da gente, que faz bem, mas que a gente acaba esquecendo no vai e vem da vida normal. Isso é tipo, não sei, uma máquina ou seja, um aparelho assim com as duas rodas, você mesmo faz a força para ela se movimentar. É diferente que um carro. Sim, é diferente, mas o sentimento também que você tem quando você sube uma bicicleta e consegue chegar de um ponto a outro, não sei, a viagem, o percurso é muito especial. Sim. O final, o sentimento depois. Então, cada dia era assim como alegria para mim. Cada noite eu ia dormir muito feliz. Eu acordava muito cedo. Eu lembro que tinha vezes que eu acordava às 5 da manhã, como já, nossa, para sair a pedalar. Uma vitalidade assim muito, muito incrível. E sim, são as pessoas, são os locais, pero é diferente você se movimentar assim com bike, 200 quilômetros, assim se movimentar em outro meio de transporte. Faz uma diferença. Então, acho que não tem como no processo de mudança. É inevitável. Tipo, se você quer uma mudança mesmo, vai e sube uma bike, pedala uns dias. É uma ferramenta incrível, né? O Hamilton, ele perguntou: Isa, como foi a parceria com a Aninha do Ciclo Florescer? Então, a parceria com a Aninha assim, fez a diferença, porque eu estava assim, super empolgada em viajar com vocês, e quando eu soube que a Ana também queria viajar com vocês, para mim foi ótimo, porque ter outra parceira e outra amiga. Nesse momento eu estava recém conhecendo a Ana e vocês, mas a gente sempre se deu muito bem. Nós duas fizemos assim uma amizade muito, muito íntima e muito legal, com muita confiança, e quisemos ter algum projeto, tipo, fazer, não somente viajar de bike, sino ter algum propósito, talvez, nessa viagem. E um dia visitamos o sítio de um amigo muito querido lá, que é o Artemio e a Rejane, uns dias antes da gente sair de viagem, e ele deu assim uma garrafa com milho, 2 garrafas com milho crioulo e com outro pote com moringa, e ele falou para nós espalhar essas sementes na nossa viagem. E aí foi tipo, nossa, que missão mais linda e uma coisa que tinha muito a ver com as duas. Então tomamos assim com muito carinho essa missão, fizemos esse projeto. A gente começou assim com 2 espécies de milho crioulo com moringa e fomos simplesmente doando essas sementes para pessoas que às vezes conhecíamos no caminho e que dava para ver que tinham algum interesse em plantar, que tinham um espaço, ou que talvez a pessoa estava com alguma necessidade e, sei lá, uma semente poderia fazer alguma diferença no futuro. E a gente também é apaixonado, né, pelo projeto. É muito, muito incrível poder ter essa chance de levar umas sementes que são que é puro ouro ali, né? A gente já não encontra mais essas sementes que são muito antigas, que foram selecionadas há muitos anos atrás, e poder partilhar isso, né? Foi muito, muito incrível, porque a semente é uma obra-prima da natureza. Você pega uma semente de mamão, ela vai dar um pé de mamão, e esse pé de mamão vai dar milhares de sementes. E assim como o milho que as meninas levaram, né? Então, além de levar a semente, levar a presença, levar a conversa, mas levar até uma esperança, uma nova possibilidade de viver para uma pessoa que às vezes não tinha mais nem tanta perspectiva. A gente teve um caso que a gente partilhou em Lusiânia, com o seu Zé, com a dona Valdete. A Isa não estava mais nesse momento em Goiás. Mas assim, foi lindo. O jeito que eles receberam, assim, se falava, minha nossa. O cara assim, se emocionou, dele, né? Pegar a semente de milho na mão, ele falou, meu Deus, faz tanto tempo que eu não vejo isso.
e poder partilhar esse sentimento, né? Vai muito além da semente. Foi muito, muito lindo. Sim, eu vejo que foi uma diferença na nossa viagem fazer isso, porque tinha um propósito, tinha assim tipo que a gente se sentia numa missão de espalhar essas sementes e que, como você falou, Gu, tipo, não era só a semente, essa semente tinha também um monte de outras sementes, como estava o discurso meu e da Ana, os processos que a gente foi passando na viagem de bike, as conversas que tínhamos com essas pessoas. E eu penso que os cicloviajantes, ou que muitos cicloviajantes também são tipo sementinhas, como você se encontra com um cicloviajante e vai ficar uma coisinha ali na cabeça de você. Tipo uma mensagem, alguma coisa. Isa, como é que o pessoal pode te encontrar na internet? Com o Instagram, arroba cicloflorescer. Para quem fala espanhol, o florescer é com S e C. Então, o segundo episódio do nosso podcast Expandindo Mundos foi mais do que especial com a queridíssima Isa, não podia ser com outra pessoa. Então, muito gratidão, Isa. A Andrea falou, bonita essa missão das sementes, também quero fazer isso. O professor Elair Artes comentou, tem que ter o terceiro podcast, hein? Vai ter, Elair. Terminou o segundo, já ganhou o terceiro. Está se organizando. Pedro Antoine, essas palavras e sorrisos energizam demais. Muitas graças. Isa, o português tá mandando bem, hein? Achei que ia estar mais enferrujada, nossa. 5 meses falando espanhol, eu tô assim como... Viadíssima. Tá afiadíssima mesmo. Isa, assim, foi uma diversão, um prazer imenso poder rever você. Fazia tempo que a gente não batia um papo, né? E que alegria, que honra, gratidão pelo tempo. E a gente agradece não só pela gente, mas também essa galerinha toda que com certeza se reabasteceu com a sua mensagem, com todo o seu carinho. Tantas sementes também plantadas aí, né? Tomara que sim. Valeu demais vocês pela oportunidade. É sempre muito, muito bom trocar ideia com vocês. Poder acrescentar em qualquer coisa que vocês estejam fazendo, porque sim, vocês são pessoas muito especiais e eu acredito muito em qualquer missão, projeto que vocês façam. Estamos juntos, querida. Saudades. Avante, Expandindo Mundos! Avante. Beijão, Isa. Tchau, Tchau, tchau. Isa. Graças. Tchau, tchau. Avante.